Boa noite, vamos começar a nossa palestra sobre bandas de Bollinger. Hoje é dia 30 de agosto de 2011 e eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Bandas de Bollinger. Banda de Bollinger é um indicador que tem uma quantidade enorme de utilidades. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de informação presente nesse indicador banda de Bollinger. Banda de Bollinger é conhecida como tendo o pai, o John Bollinger, quando na verdade não foi bem ele que montou esse indicador. Ele na verdade tinha um programa de televisão e foi apresentado pela primeira vez ao público no programa dele e acabou ficando popularmente conhecido como banda de Bollinger. A banda de Bollinger, na verdade, nós temos a formação dela através de uma média móvel simples, que é essa vermelha, e duas outras bandas, uma superior e uma inferior. Essas bandas superior e inferior são bandas que mostram a volatilidade. Você tem desvio padrão. E essa banda, normalmente no gráfico diário, essa média das bandas, ela é plotada em 20 períodos, com um desvio padrão mais 2 e menos 2. Então, a montagem padrão de uma banda de Bollinger no gráfico diário é essa: mais 2 e menos 2, com um período de 20, com a média de 20 períodos. O interessante é que essa média, ela nada mais é do que a metade da distância entre a banda inferior e a banda superior. E essa média, ela mostra direcionamento do ativo. A gente está vendo aqui Petrobras no gráfico semanal. E vocês vão ver aqui, enquanto o mercado está trabalhando abaixo dessa média, a tendência é de baixo. Trabalhando acima dessa média, a tendência é de alta. Então essa média mostra a direção do mercado. Enquanto que a banda superior e a banda inferior mostra volatilidade. Quando o mercado está muito volátil, as bandas abrem. Quando o mercado está com pouca volatilidade, as bandas tendem a fechar. Então aqui nós temos pouca volatilidade, as bandas se fecham. Quando nós temos grande volatilidade, nesse caso aqui, o mercado foi lá embaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo. Olha só como é que as bandas se abrem bem. A gente poderia falar aqui sobre bandas de Bollinger durante um curso, tranquilamente, um curso de 12 horas, tranquilamente. Eu tenho um livro de Bollinger, escrito por John Bollinger, que é um pouco mais grosso do que o livro do John Murphy. O livro do John Murphy tem aproximadamente, por acaso eu tenho ele aqui na minha frente, o John Murphy tem aproximadamente 550 páginas. O livro do Bollinger tem um pouquinho mais do que isso. Então, bandas de Bollinger realmente tem uma quantidade imensa
de formas, de maneiras de se trabalhar. Mas eu vou tentar, enfim, nessa hora, eu vou tentar resumir ao máximo, trazendo o máximo de informação dentro dessa hora. A banda de Bollinger, uma das funções é mostrar topos de fundos, ou, em outras palavras, se o ativo está num topo ou num fundo. Um topo só existe se tem um topo anterior, e um fundo é sempre relativo a um fundo anterior. Uma máxima só existe se tiver uma máxima anterior, e assim por diante. Ou seja, existe uma certa relatividade quando a gente fala de topo de fundos dentro das bandas de Bollinger. Ou seja, esse aqui é um topo. Tenho aqui um outro topo acima desse topo. Esse topo aqui só existe acima desse topo porque esse topo existe. Um ponto interessante das bandas de Bollinger é que com essa definição, né, de topos de fundos, ele acaba nos mostrando que o mercado não vai infinitamente para cima ou infinitamente para baixo. Num momento como esse, que ele sai de uma banda inferior, encosta numa banda superior, né, inclusive alfinetando essa banda inferior, testando o rompimento dessa banda superior, ele acaba nos mostrando que essa alta é finita. Da mesma forma que essa queda aqui ou essa queda aqui, chega uma hora que ela também é finita. Ou seja, o mercado não vai subir eternamente, como o mercado não vai cair eternamente. O mercado eventualmente, né, trabalha fora da banda em momentos muito específicos e momentos de certa forma até raros. Quando ele sai da banda, ele volta para dentro da banda, ou ele volta, num caso onde eu tenho as duas bandas paralelas com pouca volatilidade, ele testa a banda inferior e depois volta para dentro da banda. Testa a banda inferior, volta para dentro da banda. Alfineta aqui a banda superior e volta para dentro da banda. Então o mercado está sempre alternando entre uma banda superior e uma banda inferior. E essa média das duas bandas, essa média no caso de 20 períodos, ela serve como um suporte ou uma resistência muito forte. Enquanto ela trabalha em cima da média, enquanto o mercado ou ativo trabalha em cima da média, ele atua como um suporte forte. E quando ele trabalha de baixo, você vê que ele vem tentando romper, chega uma hora que ele rompe. Então, toda vez, né, que a gente fala em médias de banda de Bollinger, a gente está falando, em outras palavras, a gente suporte, resistência, e com isso a gente fala em direcionamento de mercado. Trabalhando abaixo da média, como eu já disse, tendência de baixa, trabalhando acima da média, tendência de alta. Dito isso, eu vou já entrar de cara em algumas estratégias de como utilizar essas bandas. Existem várias maneiras de utilizar essas bandas, mas eu vou trazer aqui algumas simples para a gente, enfim, na verdade, bandas de Bollinger existem 22 regras. Nesse tempo aqui eu não tenho como falar das 22 regras, mas eu vou falar de algumas regras que são bastante interessantes. Ponto número 1. Banda de Bollinger não é verdade absoluta. Inclusive, banda de Bollinger deve ser utilizada em conjunto com um outro indicador e gráfico de volume. A gente extrai o máximo da banda de Bollinger quando a gente utiliza um outro indicador. E o interessante não é utilizar 2, 3, 4, 5 indicadores, é utilizar mais um indicador. Pode ser médias móveis,
pode ser estocástico, pode ser ADX, pode ser CCI, enfim, pode ser, dependendo de como você quer utilizar a banda, você vai utilizar um indicador diferente. Como eu gosto de utilizar o estocástico lento por ser um oscilador, essa combinação de estocástico lento, volume e banda de Bollinger funciona muito bem. Você pode utilizar, por exemplo, o MACD, você pode utilizar OBV, On Balance Volume, você pode utilizar aquele Williams percentual, você pode utilizar, como disse, ADX, você pode utilizar, enfim, vários indicadores. Eu vou mostrar aqui algumas maneiras de se trabalhar com bandas de Bollinger. Toda vez que o mercado alfineta a banda de Bollinger, se ele está dentro, né, se as bandas estão paralelas, como a gente está vendo aqui, essa banda inferior e a banda superior funcionam também como suporte e resistência. E é interessante que quando ele faz uma mínima, ou seja, quando ele rompe a banda de Bollinger, é comum, e uma das grandes características da utilização da banda de Bollinger é a gente buscar topos de fundos duplos, né? Ou não, os Ws e os Ms, topos de fundos duplos. Nesse caso específico aqui, ele fez ele alfinetou, né, foi lá embaixo, fechou fora da banda. E aqui o interessante, de cara eu vou mostrar duas estratégias. Uma, ele fechou fora da banda. No próximo momento, isso num gráfico, as bandas sem volatilidade, né, paralelas. Fechou fora da banda. Quando ele entra para dentro da banda, você tem aqui a primeira compra agressiva. A compra conservadora espera esses dois candles fechar, ou seja, o primeiro que sai e o primeiro que entra, e compra no próximo candle. Aqui você tem uma compra. Essa compra aqui, como a gente está vendo, não foi das melhores, mas utilizando essa regra, você vai ver que normalmente existe boas entradas nesse ponto. Aqui, por exemplo, nós temos uma figura que parece um fundo duplo. Então, olha só, ele veio, fez uma saída, voltou, veio para baixo outra vez. Nesse momento aqui você não compra. Veio para baixo outra vez, respeita a banda inferior e reverte para cima. Nesse caso aqui, é uma excelente compra. Mesmo num mercado com pouquíssima volatilidade, como mostra a Petrobras aqui, como mostra as duas bandas, a entrada aqui foi muito boa. E o interessante é utilizar, como eu disse, estocástico, utilizar volume, utilizar o gráfico japonês, ou seja, banda de Bollinger, lembrando que isso aqui é um gráfico semanal. Banda de Bollinger não é verdade absoluta. Ela precisa ser utilizada e confrontada com outros indicadores. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse gráfico intraday de 60 minutos do índice Bovespa. Vamos pegar aqui, olha só o que eu estou querendo mostrar aqui. Ele vem vindo,
tá certo? Veio uma queda, veio vindo, fez um fundo, voltou, veio para baixo outra vez e reverteu numa alta. Se a gente pegar aqui, a gente jogando no estocástico, a gente vai ver aqui que nós temos um pivôzinho de alta. E é aí que entra a banda de Bollinger junto com os outros indicadores. Então a banda de Bollinger, ela funciona, deve ser utilizada e funciona muito bem utilizando outros indicadores para complementar a sua análise. Então ele foi lá embaixo, reverteu, bateu na média das bandas, resistência, veio para baixo outra vez. Aqui a gente vê que ele testou a retração de 61,8 e reverteu para cima. Ou seja, em termos de, se a gente olhar só a banda de Bollinger, a gente vai ver que quando ela rompeu essa média das bandas, ela deu uma compra interessante, subiu, voltou para testar como suporte, isso é muito comum acontecer. Uma resistência rompida, olha aqui, uma resistência fortemente testada, rompida, volta para testar como suporte e depois ele reverte para cima. Isso aconteceu com o mercado hoje. Vários papéis romperam resistências importantes ontem, voltou hoje, abriu em queda, voltou a testar como suporte aquelas resistências e reverteu para cima, para fechar em alguns momentos até com altas bastante expressivas. Então é isso aqui, é uma das funções da banda de Bollinger. Olha só que puxada espetacular que ela deu aqui, respeitando a média das bandas de Bollinger. Nesse primeiro momento, você comprou aqui nos 51.800 pontos, ele foi aqui testando. Você pode depois, um negócio que eu gosto muito, é ir traçando linha de tendência de alta. Ele veio, alfinetou, respeitou aqui a média da banda, foi vindo. Ou seja, depois que você comprou aqui na casa de 50, arredondar aqui 52 mil pontos, ele veio testando. Na hora que ele abriu para dentro das bandas, você joga a linha de tendência de alta e pula fora. Ou seja, comprou na casa de 52 mil pontos e saiu na casa de 54 mil pontos, mais ou menos. Gráfico de 60 minutos, você ganhou 2 mil pontos aqui. Aí ele vai, olha só, agora o inverso. Dá uma alfinetada, testa a banda superior, volta para baixo, sobe outra vez, não rompe a banda e vem para baixo com tudo. Deu uma venda. Se você entrou vendendo, perdendo esse nível de suporte, pode ter sido esse daqui, tanto faz. 54.600 você vendeu, só nesse momento aqui que ele trabalhou, na hora que ele entrou para a banda outra vez, você zera por aqui. Vendeu nos 54.600 pontos. Zerou aqui nos 50.400 de qualquer coisa, 53.400 de alguma coisa. Você já ganhou 1.200 pontos aqui, só nesse pedacinho. Aqui, testou uma vez, dentro daquela outra estratégia, testou uma vez, veio para baixo, voltou para dentro, compra agressiva nesse primeiro candle. Deixa eu aumentar aqui. Nesse primeiro candle, compra conservadora rompendo a máxima desse candle que, pela teoria de Dow, nada mais é do que confirmar o Harami de uma forma conservadora, confirma o Harami de alta. Rompeu aqui, inclusive, a média da banda superior, voltou a testar como suporte, comprou aqui, por exemplo, lá nos 53.360, voltou, foi lá em cima. Foi lá em cima, na hora que ele entrou aqui, você saiu por aqui. Comprou aqui na casa de 53.400, vamos arredondar. Comprou aqui na casa de 53.400.
e 400. E quando ele entrou para dentro da banda, no primeiro momento você pula fora nos 54.400. 1.000 pontinhos aqui no índice. O fato de você ver ele testando a banda de Bollinger, seja para cima, seja numa queda, isso não significa que é para você vender aqui. Independente se o estocástico está comprado ou não. Ele vem testando, vem testando, vem testando, por enquanto você não faz nada. Ou seja, se você, né, num canal aqui, ele alfinetou, e quanto mais agressivo for, isso aqui é muito subjetivo, mas você tem uma vinda para baixo forte. Seja no primeiro candle, ele rompe para cima, volta outra vez para a banda, aqui é uma compra agressiva. Ele perdeu aqui um suporte rompido vira resistência, você não sabe até onde ele vai, não vende aqui. Mas quando ele volta, rompe aqui agora a resistência, entra comprando. Compra agressiva. Compra conservadora, ele rompendo a média das bandas. Em algum momento por aqui, você entra comprando. Pode ser até aqui nessa máxima, 54.200. Fica comprado e estaria comprado até agora. Eventualmente, entrou para dentro da banda, você pula fora aqui. 54 mil e alguma coisa, você saiu aqui dos 55 mil, também mais 1.000 pontos aqui dentro. Banda de Bollinger é muito interessante por outro aspecto. Não sei se eu vou achar aqui. Deixa eu pegar aqui talvez um índice à vista. Deixa eu ver se eu acho uma outra figura aqui. Deixa eu aumentar aqui Bom, gráfico semanal. Deixa eu pular aqui para o gráfico diário. Pegar aqui o gráfico diário. Vou tirar aqui essa Bom, não quer sair, mas ele vai sair. De um jeito ou de outro ele sai. Deixa eu pegar mais para baixo aqui, para trás. Existe um negócio também, né, entre uma mínima absoluta, a diferença de uma mínima absoluta para uma mínima relativa. Isso daqui é uma mínima relativa em relação a essa mínima aqui. Só que essa mínima aqui, essa queda aqui, é uma queda absoluta em relação a essa. Por quê? Porque ele foi muito mais longe da média da banda. Ou seja, o poder de volta, o poder de reverter aqui é muito grande. Deixa eu ver aqui um outro. Você vê que toda vez que ele rompe, ele ou volta de uma forma lateral ou volta de uma forma para cima mesmo. Então ele foi lá embaixo, Harami para cima. Ele veio, reverteu para cima, comprinha. Foi lá embaixo, reverteu. E olha só, o interessante é trabalhar sempre, no caso aqui, o uso estocástico. Ele veio aqui embaixo. Olha só, nesse caso aqui, o que está acontecendo? O estocástico com o próprio gráfico e a banda. Tem uma divergência aqui de fundos. Ele fez um fundo aqui embaixo, fez um fundo aqui em cima. Olha onde é que está o fundo aqui, em relação a esse fundo aqui. Então a banda de Bollinger é interessante porque ela é melhor absorvida, melhor entendida e trabalhada quando em conjunto com mais um indicador. Foi lá embaixo, reverteu para cima, ponto de compra aqui, rompendo esse candle, né, a máxima desse candle aqui, que foi o que originou a invadida, né? Ele perdeu a banda, voltou, perdeu, voltou, entra comprando.
Foi lá em cima. Comprou aqui na casa de 30 e 30. Se você jogar, eu gosto muito de trabalhar, como eu já disse, com linhas de tendência de alta. No primeiro momento eu faço isso, ele deu uma radicalizada. Eu simplesmente... Ele tá meio chatinho. Não tem problema. Monto outra. Ou seja, eu jogo aqui, a alta é mais agressiva, eu traço outra, perdeu, eu pulo fora. Principalmente se eu já estou num ganho interessante. Comprei aqui a 30, arredondando aqui 30 e 30. E fui sair aqui, por exemplo, quando ele perdeu esse suporte aqui na casa de 32. 30 e 30 para 32, ganhei 5,6 em uma semana e meia mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 semanas. 5,5 em 2 semanas. Tá bem interessante. Bem interessante. Isso vale de cima para baixo também. E olha só, ele alfinetou para fora da banda. Entrou, voltou a subir. Dentro da banda, começou a cair. Ponto de venda. Rompeu suporte. Voltou a testar esse suporte como resistência. E foi da banda superior para a banda inferior. Alfinetou a banda inferior. Voltou a subir. Bateu na média das bandas. Né? Resistência, olha aqui, suporte. Ficou costurando. A média até que caiu. Rompeu, voltou a testar como suporte. Subiu. E veio vindo topos de fundos consecutivos mais baixos. Uma tendência de baixa linda aqui. Eu posso ter saído aqui. Ou posso ter mantido essa tendência enquanto ele não rompeu a média das bandas. Significa que ele está dentro de um canal de baixa. Perguntas? Se a média está virada para cima, difícil isso acontecer, porque se a média é a distância entre as duas bandas, elas caminham juntas. Olha só, aqui tá dando uma lateralidade, ela está lateral. Se existe essa distorção, ela é muito pequena e momentânea. Porque se você pegar o histórico dela, dificilmente você vai ver isso acontecer. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer. As bandas para cima e um indicador para baixo, não existe isso. Porque se isso aqui nada mais é do que a média das duas bandas, se as bandas começam a abrir para cima ou abrir para baixo, essa média, que é a distância das duas, segue no mesmo padrão, no mesmo ritmo. São todas explicadas. Esse livro é a Bíblia das bandas de Bollinger. Tem em inglês. Para quem tem facilidade, eu recomendo a compra desse livro. Muito bom. Tem espanhol. Tem espanhol? Parece que tem espanhol também. Qual a probabilidade de acertar? Depende de qual a sua leitura. Se você fizer a leitura certa, a probabilidade de acerto é imenso. Se você fizer a leitura errada, perdeu a banda aqui, eu vou vender, dançou. Vai perder dinheiro. Alfinetou, espera voltar para dentro, entra comprando, a probabilidade de acerto é enorme. Vamos contar aqui? Vou pegar aqui de... Isso aqui a gente está em 2009. Deixa eu aumentar aqui o... (2005) para cá.
pegar aqui de 2005 para cá. Aqui ele parece que se eu fizer assim, a gente vai ver a volatilidade. Vou limpar tudo. E vamos lá para trás e vamos contar se houve alguma falha nisso que eu estou dizendo para vocês. Estou aqui em 2007. 2005. Acabou aqui, acabou. Aí. Banda inferior, olha só como é que ele fica dentro das bandas. Primeira coisa, ele fica dentro das bandas, fica. Lateralidade, resistência, suporte. Bate lá em cima, vem para bate lá em cima. Tá certo? Vem testando a resistência, não é para comprar aqui. Não é para vender. Não rompeu aqui, veio para baixo. E toda vez que ele rompe a média para cima ou para baixo, dá um ponto de compra, um ponto de venda. Os acertos, se você trabalhar como suporte e resistência, né, as perdas que você vai ter trabalhando sempre com stop vão ser muito pequenas em relação aos ganhos que você vai ter. Olha aqui. Alfinetou, veio para baixo, foi lá em cima. Não rompeu a banda, veio para baixo, perdeu o suporte, entra vendendo. Você pode entrar vendendo nesse aqui, você pode entrar vendendo um pouquinho mais para cima. Veio para baixo, veio, reverteu para cima, reverteu para dentro, sobe. Bateu na resistência, veio para baixo. Veio para baixo, reverteu para cima, comprou. Foi embora. Ele veio para baixo, entrou de uma forma lateral. Veio para baixo, olha só o interessante aqui. Ele veio, subiu. Ele fez um fundo abaixo do fundo anterior. Isso aqui é um negócio bastante interessante. Ele veio abaixo, fez um fundo abaixo do fundo anterior. Só que ele permaneceu dentro da banda. Isso é um detalhe importantíssimo. E olha só o que o estocástico está dizendo aqui. Divergência de fundos. Vai subir. Subiu. Pivôzinho. Voltou a subir. Voltou a subir, subir. Foi lá para a casa do chapéu. Pivô armado. Subiu. Olha só essa operação aqui. Ele fez um fundo fora da banda, voltou para dentro, fez um fundo abaixo do fundo anterior, respeitou a banda. Isso aqui é uma figura clássica de compra de banda de Bollinger. Divergência de fundos. Deu ponto de compra quando ele rompeu aqui. Compra mais agressivo quando ele rompeu essa resistência aqui. Foi lá em cima, pivô, armou o pivô, deu compra. E foi embora. Foi lá em cima. Se você comprou rompendo aqui a cabeça do pivô, nessa faixa de preço aqui, 16,80, 16,80, e manteve enquanto ela se manteve acima da banda, você manteve ela e zerou nesse ponto aqui. Você comprou 16,80 e foi vender na casa aqui de 19,80. Você ganhou quase 18%. Quase 18%. Outubro, novembro, dezembro. Em 3 meses, você ganhou 18%. Alfinetou, foi lá em cima, né? Saiu fora da banda. Saiu fora da banda. Voltou para dentro. Venda. Foi lá embaixo. Entra rompendo
suporte, perdeu o suporte. Aquilo que eu falei, banda de Bollinger é melhor trabalhado você juntando as outras regras. Você tira o máximo dela. Rompeu o suporte, foi lá embaixo. Vendeu a 20,90, por exemplo. Foi lá embaixo. Foi. Em algum lugar aqui você pode ter vendido. Muitas vezes na hora que ele bate na banda, já é meu objetivo de queda. Você vendeu lá nos 20, botei aqui 20,90, recomprou aqui na casa de 19,20, ela fez mínima em 19,11, 19,20. 19,20 você comprou 8% em 3 dias. 8% em 3 dias. Fez essa mínima, olha aqui, subiu. Fez uma mínima abaixo dessa mínima, olha aqui a operação outra vez. Fez uma mínima abaixo da mínima anterior, mas dentro da banda. Rompeu resistência, compra. Comprou aqui rompendo os 9. Foi lá em cima. Rompeu lá em cima, fez aqui uma figura chamada uma estrela cadente, trabalha com stop. Vamos ver que você zerou aqui quando ela alfinetou aqui a média das bandas aqui. 19,60. Comprou 19. Vendeu 19,60. Ganhou 3% em 3 dias. Olha aqui, a mesma coisa. Foi lá embaixo. BB abandonado pelo gráfico japonês. Subiu, voltou a fazer um fundo duplo aqui. Reverteu para cima. Reverteu para cima, compra. Olha a xingada que ela deu. Onde ela foi parar? Lá em cima. Isso aqui é gráfico diário. Lá em cima. E aqui não estou nem olhando muito o volume e estou olhando pouco o estocástico. Praticamente não tenho olhado o estocástico nas operações. Lá em cima. O nível de stop de ganho depende da sua agressividade. Alfinetou lá em cima. Padrão de envolvimento. Foi lá embaixo. Bateu na banda. Voltou a subir. Caiu. Alfinetou. Subiu. Voltou a cair dentro da banda. Estilingou para cima. Isso aqui, aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é figura clássica de banda de Bollinger. Aqui é a mesma coisa, alfinetou, veio dentro da banda, venda. Aqui, foi lá embaixo, subiu dentro da banda, puxada. Tá certo? E vai embora, foi lá em cima. Tá certo? Agora eu te devolvo a pergunta, esse troço funciona ou não funciona? Qual é o nível de acerto disso aí? Eu acho que é alto, né? Olha só isso aqui é excelente oportunidade, abriu, não sei o que aconteceu aqui. Deu uma xingada lá em cima, abriu com gap lá em cima. Um negócio desse aqui, sabe? A banda não vai ficar tocando aqui, tá certo? E o gráfico vai lá para os Estados Unidos. Não funciona desse jeito. Isso aqui, pô, é mais fácil do que tirar doce de criança. Pô, muito raramente, mas muito raramente mesmo, vocês vão ver uma situação como essa daqui. Tá certo? Isso aqui está escrito, vende. Primeiro dia, foi lá embaixo, olha só, foi, voltou um pouquinho, foi lá embaixo. Aqui é a mesma coisa. Alfinetou, veio para dentro, fez uma máxima dentro da banda, ó, lá embaixo. Estrela da manhã. Fechou fora. Quando ele rompeu para cima, compra. Foi lá em cima. Então, funciona? Eu acho que funciona, né? Trabalhando direitinho, funciona. Trabalhando direitinho, funciona. Aqui, testou, fechou fora, subiu, voltou a cair. Continuou dentro da banda.
Foi lá em cima. Alfinetou, veio, voltou dentro da banda, caiu. Fora. Caiu, voltou a subir, dentro da banda, caiu. Alfinetou, subiu, veio para dentro, veio para baixo, dentro da banda, subiu. Então, eu acho que funciona. Eu acho que o grau de acerto da banda de Bollinger é espetacular. E o ponto interessante da banda de Bollinger é sempre um balizador. Um balizador que ele não vai despencar. Tá certo? Quer ver uma coisa interessante? Eu não sei onde é que foi parar o estocástico aqui. Tá aqui. Nesse caso aqui, a expectativa é de continuar caindo. Está fazendo topo de fundos consecutivos mais baixos, a expectativa é dele voltar a cair, não é isso? Teoricamente é isso que está sinalizando aqui. Vamos botar a banda de Bollinger para ela nos dar um indicador do que está acontecendo aqui. Eu nunca sei aqui qual é a banda, qual é a média. Vamos ver se eu aprendi. Suporte. Ele pode até continuar caindo, mas ele está falando para você aqui, cuidado, porque pode acontecer um negócio desse aqui. Ou seja, ele não despencou. Ele não despencou. Ele até caiu um pouquinho, mas veio freando dentro de uma lateralidade, ou seja, dentro de uma área de deriva aqui. Ele não veio para baixo, ele veio para o lado, ligeiramente para baixo, mas veio para o lado. Ou seja, é um balizador. É um balizador. Nesse caso aqui, foi lá embaixo, voltou. Infelizmente não veio tanto quanto seria o interessante vir, para depois estilingar para cima. Ou seja, mostra que se ele tivesse vindo mais para baixo, veio para baixo, aí sim ele viria com mais força. Isso aqui é que nem elástico. Quanto mais para baixo ele vem, com mais força ele vem para cima. Tá certo? Deixa eu voltar aqui, ver as perguntas de vocês. Vamos ver aqui. O intervalo aqui é sempre, no gráfico diário, 20 períodos, desvio padrão mais 2 menos 2. No gráfico intraday, eu uso 13 períodos, desvio padrão mais 2 menos 2. Então, pastor, eu acho que funciona. O que você acha? Se não funcionasse, esse indicador já tinha sumido da face da Terra há muito tempo. Todos os indicadores, todas as análises, todas as estratégias que não tem um nível bem alto de acerto, o próprio mercado rejeita, aí ninguém usa. Então, o bando de Bollinger tem mais ou menos, ou pelo menos, mais ou menos, não, tem pelo menos 30 anos que está no mercado. 30 anos que está no mercado. Tudo bem, pastor, mas eu estou te perguntando em relação à sua pergunta.
conseguir te mostrar que ela funciona? Eu quero saber se você está convencido que ela funciona ou se você ainda não está convencido. Beleza, vamos em frente. A gente pode fazer isso com o mini índice. Fernando, exatamente igual, não muda nada. A única diferença é que você usa você pode usar, às vezes eu uso, mesmo no gráfico de 60 minutos, eu uso a banda de 20 períodos. Aqui provavelmente, olha aqui está 20 períodos no gráfico de 60 minutos. 60 minutos no intraday, eu uso isso aqui. Aqui, veio, alfinetou, subiu, invariavelmente ele testa a média das bandas, caiu e veio para dentro. Gráfico de 60 minutos. Essa estratégia aqui, seja de baixo para cima, seja de cima para baixo, aqui, o mercado muitas vezes tá muito pouco volátil, enfim, muitas vezes ele não acaba nos ajudando, mas aqui subiu, testou a média inferior, veio para cima, pô, só o fato de você ter vendido aqui nos 60 minutos representa 53.900 pontos. Ele veio aqui, ficou testando aqui, tá por aqui, tu pula fora. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Pô, chega nessa faixa aqui, você pula fora. Você vendeu aqui na casa de 53.900, já arredondando para baixo. 53.900, 53.300. Você ganhou 600 pontos aqui. 600 pontos num trade, pô, tá espetacular. Tá certo? 600 pontos no índice, espetacular. Funciona da mesma forma. Então, se você conseguir buscar, olha aqui, a gente já tinha falado, o negócio que o índice aqui não tem muito histórico, né? Aqui ele já perde um pouco histórico, deixa eu ver se ele me deixa... Não sei se está ajustado aqui. Não sei se está ajustado aqui. Vamos ver se o gráfico está ajustado. Vou remover aqui. Ih, fiz besteira. Volta aqui pro aplicar. 60 minutos, eu uso o diário, estava usando o diário. Bom, limpou. Vamos ver se ele vem aqui. Pega aqui para mim. Ele alfinetou, veio para fora. Veio, nem chegou a vir aqui para a média das bandas. Fez um novo topinho dentro da banda, ó, lá embaixo. Entrou vendendo aqui na casa de 65.500. Traça a tua linha de tendência de baixa. Parou de cair, começou a andar de lado. Quanto que eu falei aqui? 65.400, né, já jogando contra. Estava 65.480, já comi, né, 70 pontos mais ou menos aqui. Aqui eu estou usando o gráfico de 60 minutos, eu estou usando a média de 20, tá? 20,22, não 13,22. Para você ver que mesmo com 20 ele funciona bem no gráfico de 60 minutos. No gráfico de 15 minutos já uso o 3. O 13,22. Então aqui 65.400, 64.700, ou seja, ganhei aqui 700 pontos num dia. Pô, 700 pontos, gente, é muita grana. É muito ponto para um dia só. Num trade, pô, é espetacular. Espetacular. Então essas são é um tipo de figura clássica, né? Aqui também rompeu, veio para baixo, perdeu aqui, o trade aqui foi pequenininho.
Mas de qualquer maneira, você não perdeu dinheiro. 64.400, alfinetou aqui embaixo, 64.100 e qualquer coisa. Tá, ganhou 300 pontos aqui. Pô, tá ótimo. 250, 300 pontos. Pô, às vezes a gente entra hoje, quantas vezes a gente entrou, rezou para sair no 0 a 0? Pô, hoje eu fiz trade para sair no 0 a 0, fizemos trade para sair com 20 pontos, né? 40 pontos no mercado maluco como esse. Pô, brincadeira. 100, 150 pontos. O maior trade que eu fiz hoje nesse mercado, na parte da manhã, foi que 80 pontos? 80 pontos. Pô, isso, e a gente fez no dia quantos pontos? 270. E no dia eu fiz 270 pontos. Tá certo? Então, funciona. Funciona bem. Aqui eu tenho aqui no máximo 2000, maio de 2011, não tem muito mais do que isso. Enfim, de qualquer maneira, o ponto fundamental que a gente tem que saber é que essa média vermelha, ela funciona como suporte e resistência. Tá aqui, olha, bateu, rompeu, suporte, alfinetou, voltou, suporte, rompeu, tá certo? Um divisor, bandas, volatilidade, média, direção, tendência, tá certo? Então acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, trazer, né, começar a desmistificar banda de bolha, mostrar para vocês que é uma 1001 utilidades. Aqui eu mostrei pouquíssimas operações que acontecem o tempo todo, com ganho bastante expressivo nas entradas que eles se dão dentro desse padrão de Ws e Ms, ou topo de fundos duplos. Essa é uma estratégia, o próprio Bollinger diz que para ele é a estratégia favorita dele. Entrar nesses topos de fundos aí. Poderia utilizar, pastor, até poderia, mas não hoje, porque hoje estamos numa palestra. Depois você me manda um e-mail que eu dou uma olhada, me passa os papéis só, que eu te digo como é que eles estão. Se quiser listar eles agora aí, eu anoto e depois eu entro em contato contigo. A lista para mim, se eu der meu e-mail aqui, já era. Me faz favor, lista para mim os papéis que você tem. Na verdade, vamos fazer diferente. Eu vou entrar na tua carteira, vou dar uma olhada e depois eu entro em contato contigo. Fica mais fácil. Não quero que ele abra a carteira dele para ninguém. Eu vou entrar na tua posição, vou ver o que você tem, como é que você está e depois eu entro em contato contigo. Gente, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham, que eu possa ter aberto mais um horizonte para vocês nesse fantástico mundo da análise técnica. Muito obrigado a todos. Amanhã, 9 horas da manhã, estamos com o nosso call de abertura e temos na sequência o call com analista. Enfim, e vamos em frente, ganhar dinheiro. Amanhã é o último dia do mês, temos que fechar bonito. Tá certo? Muito obrigado a todos e até amanhã. Fiquem com Deus.